Bom, hoje nós damos sequência ao nosso podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aqui nas dependências do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Nós temos duas convidadas da maior relevância dentro do nosso grupo de trabalho, a professora a doutora Suzana Matayoshi, que é chefe do Serviço de Plástica Ocular da USP, do Hospital das Clínicas. Ela que é formada na USP, com pós-graduação, especialização em plástica ocular, doutorado, pós-doutorado e já foi presidente da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Doutora Suzana, bom dia. Opa, bom dia a todos. Um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Junto conosco a doutora Ivana Pereira, que é formada em Botucatu, com pós-graduação, residência e especialização em plástica ocular na USP, doutorado, pós-doutorado e, acima de tudo, é a nossa atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Doutora Ivana, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Rogério. Muito feliz em participar desse projeto bem inovador da sociedade. Muito bom, muito bom. Bom, nosso tema de hoje, a gente vai começar tratando um pouquinho de pitose congênita, que é um tema bastante controverso e bastante importante na nossa subespecialidade. Doutora Suzana, para a gente fazer uma introdução, qual é a definição de pitose congênita? Então, o que a gente pode começar, né, é que a pitose significa pálpebra mais baixa. Existem vários parâmetros, né, várias definições, mas, em geral, o que os oftalmologistas mais, digamos assim, aceitam seria aquela posição da pálpebra superior abaixo de 2 milímetros, né, da posição original às 12 horas. Então, quando a gente fala em pitose congênita, são crianças que nascem com a pálpebra mais baixa. Pode ser unilateral, pode ser bilateral, mas facilmente perceptível pelos pais em geral quando a pitose ela é mais severa, digamos assim, né? Quando a pitose ela é mais intensa, todo mundo repara. A criança nasceu com um olhinho menor do que o outro, às vezes o pediatra que vai fazer o diagnóstico, às vezes os pais não fazem diagnóstico, principalmente quando a pitose ela é muito leve, mas com o crescimento aí você vai vendo que existe uma diferença entre um lado e o outro, então o lado normal e o lado pitótico, digamos assim, né? Então a gente diz isso em pitose congênita para fazer uma contraposição à pitose adquirida, ou seja, a pitose que durante a fase de crescimento, durante a fase senil, digamos assim, a pessoa desenvolve, né? Aí a pitose adquirida, mas então contraposição à pitose congênita, né? E nós temos uma plateia qualificada, médicos mais experientes na sociedade, mas temos também, o nosso programa tem um foco nos novos associados. Alguns cirurgiões oculoplastas ainda não tão experientes. Então, eu queria contar um pouquinho aqui como é a sua experiência do dia a dia de consultório, a incidência, a lida com os pacientes, a lida com os familiares. Sabe, Rogério, é que como a gente tem algum tempinho, né, na área, eu recebo indicações e muito também dos pacientes que vêm por, digamos assim, informações de pais que tiveram as crianças operadas. Então, existem esses grupos, né, de conversa, Facebook, essas, digamos, redes sociais que mostram crianças que foram operadas, grupos de escola também. Então, eles vêm desse conhecimento prévio. Mas, às vezes, você pega casos, por exemplo, que os pais vêm espontaneamente. Mas, em geral, vem indicado. Porque as pessoas têm eu não sei, mas uma dificuldade de achar profissionais que trabalhem na área. Principalmente por se tratar de crianças. Eu acho que, assim,
nós, na oftalmologia, né, nós temos uma subespecialidade mais nova, que é a oftalmopediatria. Os oftalmopediatras, eles tratam de várias afecções, inclusive de vias lacrimais, né? Eles estão atuando, mas eu tenho sentido que imptose palpebral Imptose. é uma coisa que eles não dominam ainda. Então, os próprios oftalmopediatras nos encaminham. Além disso, os próprios pediatras, né? Os pediatras da cidade que conhecem nosso trabalho, acabam encaminhando os casos de ptose. E é interessante também, porque tem essa história, mas eu vi, aquela criancinha tinha ptose e ficou boa. Então, aí traz o filho, o neto, alguém assim próximo, sabe? Sim. Então, tem muito disso. De uma maneira mais clássica, quando a ptose tampa o eixo visual, a cirurgia é precoce pela ambliopia. Sim. Se o eixo visual está livre, mas a gente detecta a ptose, qual tem sido a sua indicação como o melhor momento para operar essa criança? Embora para nós, oftalmologistas, seja importante identificar se a criança está desenvolvendo ambliopia, o que mais a gente recebe de casos não são os casos de ptose que estão levando à ambliopia. São casos de ptose leve a moderada, digamos assim, os pais muito preocupados com a festa de aniversário de 1 ano de vida. Então, antes de 1 ano de vida, a mãe fica, não, a minha criança não vai ficar muito bem na fotografia, não é? Então, eu preciso arrumar minha criança, é tão linda. Então, antes de 1 ano, por volta dos 6, 8 meses de idade, aí a família se mobiliza, porque a criança precisa ser operada, sabe? Então, precisa ficar bonita. Então, isso eu vejo muito, né, Ivana? Sim. Digamos, esse movimento familiar. Não, doutora, a gente tem que corrigir o aniversário agora em agosto, a criança precisa estar bem em agosto. Sim. Então, tem muito tem disso. Tem prazo, que é uma coisa que a gente não gosta muito, de ser pressionada para operar a criança pequena, porque a família quer. Sim. Ivana, a maior parte da sua prática é aqui em Americana. Isso, em Americana, interior. Como tem sido para você a experiência com as crianças de ptose congênita? Então, eu também estou virando, assim, uma pessoa que receba muita indicação. Eu acho que, principalmente, assim, de colegas que ficam sabendo, e a gente está percebendo mesmo que, assim, a ptose congênita sempre foi um problema, assim, que as pessoas sempre nunca gostou muito do resultado da cirurgia, parece que sempre achava que não ficava um contorno, uma pálpebra bonita no final. Então, muita gente para de fazer, fala assim, não, eu não sei fazer isso, eu vou encaminhar para outra pessoa que tem, às vezes, uma experiência um pouco melhor. Isso acontece muito, e eu acho que está acontecendo cada vez mais também, porque hoje em dia a gente está vendo bastante isso, né? Às vezes as pessoas, elas estão procurando se identificar com determinado tipo de cirurgia, a gente está vendo um pouco menos também até uma pessoa que faz oculoplástica que faça tudo, tá? Sim. Tem pessoas que falam, não faço cavidade, eu não faço pitose, eu não faço... Então, tem isso também. Então, eu acho que está vindo muita indicação de outros médicos e os pediatras também, que eu acho que são os grandes encaminhadores. Sim. Algum tempo atrás, a gente combinou que não vai falar de tempo, mas algum tempo atrás, eu ouvi de uma mãe no consultório o seguinte: depois do teste da fenilefrina, ficou caracterizado que o problema era nos 2 olhos, mas quando a gente olhava para a criança, na chegada ao consultório, um olho aparecia praticamente normal e o outro caído. Então, a mãe disse, doutor, opera só o olho ruim, não opera o bom. Vocês já ouviram isso alguma vez? Já passaram por isso? Sem dúvida. E às vezes até quando você tem indicação de fazer nos 2 olhos, você tem que provar para os pais, para todo mundo que está ali em volta. E às vezes quando é um paciente mais velho, que já tem até opinião, né? A gente tem que provar para ele que às vezes você tem que realmente operar os 2 olhos. Então, às vezes um quadro é pior de um lado do que do outro, as pessoas querem que mexa só nesse quadro. Então, a gente tem que, às vezes, explicar, e eu acho que o teste da fenilefrina é realmente
muito bom para isso, porque quando a pessoa responde ao teste da fenilefrina, ele vai abrir essa pálpebra que está mais caída e pode ter sim aquela queda do lado contralateral. E isso assim, você mostra a foto para o paciente, ele consegue entender. Você fala, olha, é uma gangorra isso. Então, se a gente sobe um, o outro tende a cair. Então, às vezes eu tenho que mexer nos dois, senão você vai fazer a cirurgia agora, nós vamos operar esse, e daqui a um tempo nós vamos ter que operar o outro. Aí ele consegue entender. O objetivo aqui da minha pergunta é levar uma inspiração para os mais jovens, porque às vezes, como vocês duas são referência, eu imagino que os pacientes, especialmente nesse momento, tenham o ouvido um pouco mais aberto. Mas talvez, frente àquele médico mais jovem, às vezes a mãe tenta impor a sua vontade de operar um olho e aguardar para ver o que vai acontecer com o outro. Do ponto de vista ético, você acha aceitável, Suzana, que o médico, mesmo sabendo que o problema é bilateral, opere apenas um olho para manter a relação com a família? Ou você acha que isso não deveria ser feito? Eu acho assim, uma estratégia que eu faço a Ivana bem comentou, o teste da fenilefrina, a gente fotografa sem a fenilefrina e depois com a fenilefrina. Então, eu faço uma montagem para o celular mesmo, né? E eu mostro e mando para a família. Eu mando, não, você fica com essa foto. Analise a foto. Porque naquele primeiro momento, talvez os familiares não aceitem operar os dois olhos. Mas eles vão chegar em casa, vão discutir como foi a consulta, como não foi. E vão pegar a foto e vão olhar. E aí, quanto mais pensa, aí vai cair a ficha. Então, eu espero esse tempo. Eu não gosto de apressar para operar no dia seguinte. Sim. Eu deixo a família absolutamente à vontade. A gente explica e, em geral, a família acaba concordando com o que eu digo. Não sei se é pelos cabelos brancos, né? Tingidos. Né? Eles não conseguem ver cabelo branco ali, não? Mas, enfim, eles, digamos assim, eu acho que o bom senso acaba prevalecendo. Mas digamos que, numa situação hipotética, que a família queira operar somente o lado comprometido, eu já fiz isso. E, de repente, assim, eu acho que do ponto de vista ético, não está errado, porque você explicou tudo e você colocou a escolha final é do paciente, não é do médico. Fora a situação de risco, né? Então, você está numa situação que não tem risco de ambliopia, a questão seria para uma simetria. Aí, você joga a bola para os pais, para a família. Então, eles têm essa possibilidade de escolha. Eles escolhem e tudo bem. Eu acho que está certo. Ivana. E uma possibilidade também que eu acho que existe, quando existe uma assimetria grande, às vezes um é bem mais pitótico do que o outro, às vezes você pode até conversar e chegar na hora da cirurgia, e isso já deixar falado antes para os familiares, de você tentar deixar o outro um pouquinho hipocorrigido. Mas assim, coisa mínima. Para tentar, quando o paciente é muito assim, não, eu quero operar só um lado, você não vai mexer no outro, então a gente já fez isso também, de deixar o outro um pouquinho menos corrigido do que a gente deixaria, para justamente buscar essa simetria, que às vezes o que o paciente está querendo, ele não quer ficar com os dois olhos arregalados, às vezes ele quer ficar parecido, ele quer ser simétrico. Então, às vezes, é mais importante você entregar um resultado simétrico do que, assim, um perfeito e o outro um pouquinho mais baixo. Ele não vai gostar disso, ele quer a simetria. Sim. E pensando que a ptose tem uma fama de cirurgia difícil, a lida com o retoque, ela parece cada vez mais difícil na relação médico-paciente. Olhando lá para trás, quando você começou, Suzana, você consegue contar para a gente quais foram as suas dificuldades iniciais em relação à ptose, como isso foi ganhando corpo na sua vida, como você foi se sentindo mais segura dentro desse processo, porque ptose também não é uma ciência exata e as técnicas não surgiram, né? Não é um produto que as companhias desenvolvem,
trazem para o meio médico e dizem isso funciona assim, dura dessa... Mesmo que a gente vá descobrir diferenças depois, existe mais definição. Pitose não. Pitose é uma curva de aprendizado e a gente parece que ainda está evoluindo em relação à pitose. Todo dia. Como é que foi para você esse começo? A pitose, eu considero uma cirurgia desafiadora dentro da plástica ocular. É uma cirurgia linda. Assim, qualquer técnica cirúrgica de pitose palpebral, assim, eu adoro. É delicado. É muito delicado, você vê a anatomia, mas, assim, eu sempre falo para os pacientes, para a família, que você pode fazer a melhor cirurgia do mundo, você faz o seu planejamento, mas é músculo, é coisa dinâmica. Quando você está operando, o paciente está quietinho, está anestesiado, muitas vezes sob anestesia geral. Então, você faz uma programação pensando quando esse paciente está com o olho aberto. Mas, às vezes, você tem o frontal que vai agir, você tem o outro lado também. Então, eu passo um pouco para o paciente, para a família, um pouquinho da imprevisibilidade que essa cirurgia tem. Antes eu não fazia isso. Eu acho que isso ajudou muito. Porque aí você abre o seu coração. Você fala, existem coisas que você não consegue corrigir, né? Então, que existe um fator que é dependente do paciente e que a gente esse fator pode ser corrigido ou não. Então, é uma cirurgia que precisa saber que você pode precisar de 1, 2 cirurgias para ficar bom. Então, aquela perfeição em pitose palpebral, às vezes, pode não ser aquilo que o paciente está imaginando. Então, eu acho que é muito importante, inclusive, você mostrar resultados bons, resultados moderados e resultados ruins. Você mostra a foto para realmente a pessoa, a expectativa, né? Eu acho que a expectativa do paciente, ele é muito importante que a gente considere. Então, é uma coisa que no início a gente não quer mostrar. Você quer mostrar a autoridade, que você entende do assunto e que realmente o paciente fez bem em procurar você. Você vai cuidar do caso. Isso, aí a gente vai ficando um pouco mais humilde, né? Com o tempo. E você acaba percebendo que se você sabe conversar, explica, eu acho que a coisa é melhor. O paciente aceita melhor, né? E eu acho que isso é fundamental, assim, eu acho que como aluna da Suzana, acho que eu já aprendi um pouquinho disso. Então, na minha fase, eu já chego falando para os pacientes, quando a gente vai fazer uma cirurgia ou para a família, justamente dessa falta de... não é uma ciência exata, né? A gente nunca vai poder falar para o paciente que ele vai ficar exatamente daquele jeito. E é muito assim... E às vezes chega a ser frustrante, eu acho, que para o paciente, porque assim... O paciente que às vezes tem uma pitose congênita unilateral, ele vai imaginar que ele vai fazer a cirurgia que vai ficar igualzinho ao outro lado. Como o outro. Exatamente. Então, isso é difícil. Então, você tem que já falar para o paciente isso. Você já tem que mostrar para ele que a hora que ele olhar para baixo, o olho vai ficar um pouquinho mais aberto. Então, isso eu também gosto de mostrar, que assim, a gente tem que entender que a gente está fazendo um outro mecanismo de abertura do olhar, um outro mecanismo de piscar. Então, ele tem que entender tudo isso, né? Não é simplesmente você vai lá e troca o músculo. Não Sim. existe isso. E na cabeça dele, ele acha que vai ficar exatamente da mesma forma. Então, isso gera muita frustração para o paciente. Então, acho que a gente também tem que mostrar todo esse lado antes para ele ficar menos frustrado. Sim. E entender o processo. E uma coisa interessante da prática do dia a dia. 30 anos atrás, 35, os primeiros convênios estavam começando. Eles eram convênios que vinham de empresas maiores, de grandes bancos, etc. De repente surgiram assim uma variedade enorme de convênios de todos os tipos, de todos os valores, etc. Como tem sido no dia a dia a lida com os pacientes de pitose congênita e essas instituições de convênio?
tem tido muitas negativas, não tem tido muitas negativas, os pacientes têm encontrado maior ou menor dificuldade. Como é que tem sido isso? Assim, quando são crianças com ptose congênita, dificilmente um convênio se nega a autorizar a cirurgia. Então, existe aquela aura, né, de cirurgia em criança. Ninguém vai submeter uma criança a uma cirurgia absolutamente estética. Então, se pensa em caso funcional. Então, é difícil. Mas no paciente adulto, mesmo que seja ptose congênita unilateral, eu já tive negativa de convênios. Porque aí vem aquele rótulo, né, de cirurgia estética. Então, quando a ptose ela é rotulada como cirurgia estética, mesmo que seja funcional, os convênios eles têm negado. Quando a cirurgia é bilateral, é mais difícil ainda, principalmente porque muitas vezes o paciente acaba precisando de uma perícia médica. E o médico perito, muitas vezes não é oftalmologista. Excelente. É o cirurgião plástico, é o médico clínico, e ele vai olhar e falar assim, não, esse aqui não tem uma indicação funcional sem ser oftalmologista, como pode? Né? Então, eu já vi médico perito que não entendia do assunto. Então, assim, é complicado isso. E quando eu comecei a trabalhar lá no interior é muito forte, na Unimed lá é muito forte, então a gente acaba lidando muito com convênio. Então, eu Ivana, tive que dar uma aula. Só te interrompendo um pouquinho para entrar nesse assunto. Tá. Nas cidades grandes, a Unimed não tem a mesma força. Uhum. E quando a gente olha para o interior, Sim. as cidades grandes são enormes. Os convênios de Unimed têm muito mais força. Muito peso. E como é que funciona esse relacionamento dentro da Unimed? Então, eu estou numa cidade que, graças a Deus, assim, a Unimed, vamos dizer, é pequena. Tem 350 cooperados. Então, a gente eles escutam o que a gente fala, entendeu? Então, quando eu comecei a trabalhar lá dentro do convênio de Americana, eu tive que chamar os peritos e dar uma aula. Explicar o que é ptose, explicar o que é blefaroplastia, qual a diferença da cirurgia de uma coisa e de outra, porque eles também não entendiam. Então, essa foi uma coisa que Primeiro desafio. Primeiro você tem que mostrar para ele, né? O que é uma coisa, o que é outra. E assim, uma coisa que a gente percebe nos convênios e que agora, vamos ver se, não sei quando que isso vai mudar, né? O problema dos convênios é que eles seguem tabelas mais antigas. Na hora de te pagar, eles seguem a tabela antiga. Então, até na gestão da Patrícia, a gente teve um ganho aí, que foi a introdução do código de ptose congênita dentro da ANS. Só que isso ainda não está na prática, né? Nenhum convênio segue as últimas tabelas, então não tem uma diferenciação, às vezes, do ganho que você vai ter em relação a uma ptose que você vai fazer uma reinserção anterior da ptose que você vai ter que colher face à lata, que você vai ter que fazer outras coisas. Então, eles pagam a mesma coisa. Eu não entendo como pode haver uma regulação baseada na inflação médica. A inflação médica é maior do que o índice de inflação geral. Então, existe um índice de inflação médica para correção anual dos convênios. Uhum. Além de eu considerar imoral, eu não consigo entender como pode ser legal praticar uma tabela desatualizada se foi sim. conferido, né? Sim, sim. Mas, enfim... 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas. Ainda bem que existem as sociedades para que a gente ganhe algum poder Exatamente. de representação. Exatamente. Mas ainda assim é um terreno árido. Ainda assim não está sendo praticado uma tabela atual. E também, por eu estar dentro de uma Unimed um pouco menor, eu também tenho essa chance de mostrar para eles. Então, eu falo, olha, essa cirurgia é isso. Então, eu vou ter que tirar a face à lata, ou vou ter que fazer um outro procedimento, que eu vou ligar lá com o músculo frontal. Você não pode me pagar a mesma coisa. Aí, eles pagam, porque eu vou lá na Unimed, eu vou lá e negocio, eles me pagam a técnica. Isso, você tem que ir em cada... Unimed, você consegue isso. Aí, eles pagam a técnica para mim. Então, eles me dão um valor diferenciado
Não é igual uma particular, mas é melhor do que a tabelinha lá de R$200 Básica. lá de pitose palpebral. Aí eles chegam a gente combina um valor e a gente faz dessa forma. Então, quando são técnicas diferentes, eles fazem isso. É a mesma história que às vezes a gente vê com um tumor. Então, você coloca lá, retirada de tumor, para eles você está tirando um cistinho de mol lá, sei lá. É um tumor. É um tumor. E você fazer uma baita de uma reconstrução, para tumor. eles é a mesma coisa. Então, aí você tem que... Eu fui lá na Unimed e fui cada procedimento que eu queria, eu fui lá mostrar. Eu fui mostrar, levava foto. Então, eu consegui muitos ganhos dentro da Unimed que eu tô por conta disso. E eu não sei, assim, acho que cada uma vai ter a sua administração e tem a sua cabeça, né? Igual a cabeça de juiz. E Então, você, Ivana, difícil. só cortando um Imagina. pouco, mas aí é você conversando com médicos, né? Exato. Eu acho que É isso é diferente importante. de a conversa com Com burocrata. Administradores. Você com está conversando com certeza. médicos que entendem É, de medicina. exatamente. Porque o administrador está de olho no número. No lucro. Você está conversando Você com tá ele sobre um gastando ou assunto não. que não interessa para ele. Exato. Aham. Suzana, a sua técnica de escolha para pitose congênita? Depende da função. Mas, como em geral a pitose congênita que vem para a cirurgia, ela tem uma função baixa, em geral. Sim. Né? Antes, a minha técnica de escolha era a suspensão frontal com face lata, e eu tirava a face lata autógena. Eu tenho um faciótomo, que é um dos meus instrumentos mais queridos Um que dos eu meus tenho. xodós? Meu xodózinho, né? Mas, aí veio o frontalis transfer. Então, você não precisa de uma segunda incisão, Abordagem. né? Então, aí o frontalis transfer virou a minha técnica de eleição. Segunda técnica, a ressecção da aponeurose do levantador. Se houver Para aquelas funções melhores, moderadas. né? Moderadas. Dificilmente em pitose congênita eu faço só refixação. E conjuntivo milerectomia, posso dizer com certeza que eu não faço em criança. Isso é até uma discussão, que às vezes a gente fala muito, né? Que você pega, às vezes, uma criancinha maior, aí você faz um teste da fenilefrina, mesmo sabendo que seja uma pitose congênita, responde lá a fenilefrina. Eu não consigo fazer só uma conjuntivomilerectomia nesses casos. Eu acho que tem a sua história, tem a sua fisiopatologia do problema da criança. Então, eu acho que, às vezes, pode ter respondido como uma pessoa normal também responde. Mas depois, a hora que vai realmente agir a situação, a gente não tem a mesma resposta. Só no Horner, né? No Horner, sim, aí você faz. Daí sim, tudo bem. aí tudo bem. Agora, eu estava lendo aqui o olhar de vocês. A pergunta é, essa decisão de não fazer a conjuntivo Milleré, que é uma decisão que eu já conheço por parte de vocês de algum tempo, mas você passou pela experiência de fazer uma conjuntivo Milleré numa pitose congênita? Não. Nunca? Não, eu sempre pensei que a conjuntivo Milleré nunca funcionaria para pitose congênita. Assim. Mas a gente vê em livros, a gente vê em vídeos de colegas operando, fazendo conjuntivo milerectomia, fazendo fasanela cervical em pitose congênita para correção de pitose mínima. Provavelmente é o efeito mecânico, você está encurtando. Então, talvez pitoses mínimas consiga, mas se a gente levar em conta que a pitose congênita ela tem uma malformação da aponeurose, então, portanto, é uma pitose mais intensa, se você partir desse princípio, vai achar que a conjuntiva Milleré não vai funcionar. Mas, assim... Não é uma ciência não é tabu, exata. não é exato, não é exato. E aí nós tínhamos a suspensão com silicone, a opção... Agora vem. A opção da face lata e Face temporal. face temporal. Quando o trabalho inicial, o primeiro aprendizado, a primeira experiência foi com silicone. Acho que, para mim, acho que foi com face lata. Eu não lembro. Acho que foi com face lata. Eu não lembro. Mas silicone foi muito usado. Sim. E com muita extrusão. Muita infecção, muita extrusão. Para mim é um... Muito sofrimento. Ok. E como é que foi, Ivana,
essa eu vou direcionar para você e depois para a Suzana. Como é que o Frontalis Transfer entrou na sua vida? Eu sempre amei essa parte de pitose congênita, eu sempre gostei muito, para mim era um desafio, como a Suzana falou, tá? Eu sempre gostei muito disso, mas ao mesmo tempo eu falava, putz, é uma cirurgia muito trabalhosa, assim, que você tem que mexer em 2 lugares, então eu comecei a fazer face temporal, porque era um pouquinho mais perto, vamos lá, né, ver se me tira um pouco dessa coisa, mas assim, são dois sítios cirúrgicos, né, uma cirurgia bem trabalhosa. Então, e aí também veio a história de o silicone que a gente tinha aqui, que aí eu comecei a usar um pouco de silicone também, comecei a ter extrusão, infecção, então eu já não gostava muito do silicone. E aí, além de tudo isso, a gente começou a ter problema com a Anvisa, com os silicones também. Então, os silicones que a gente tem hoje, que tem liberação na Anvisa, são silicones de via lacrimal. Então, já não é a mesma coisa. Não é o mesmo Então, material. não é o mesmo material. E aí, eu fui num congresso, fui num congresso na Europa, e que me falaram que o congresso era muito bom, que era o congresso do Ramon Medel. E eu fui assistir, esse congresso foi em 2015. E lá eu vi ele fazendo uma cirurgia ao vivo do Frontalis Transfer. Eu cheguei na semana seguinte, eu lembro direitinho que teve um CIOP, que foi em Teresópolis. Eu sentei na mesa com a Suzana, falei, Suzana do céu, a gente precisa voltar, porque assim, foi uma cirurgia, não é uma cirurgia nova. Ela já era realizada há muito tempo, os americanos começaram a tentar fazer, não tiveram muito sucesso. Ela era muito feita, principalmente pelos orientais. Eu acho que pela posição da órbita, o jeito da órbita, eles tinham mais sucesso do que os ocidentais. Então, ela foi mais difundida lá nos orientais e menos difundida entre a gente. E quando eu vi os resultados e o Ramon mostrando vários resultados muito bons, eu cheguei encantada com aquilo. Eu falei, não, a gente tem que começar a fazer isso e vamos testar e vamos começar a fazer. E assim, nós começamos, né, Suzana? A gente reviveu, assim, a técnica que a gente até foi atrás, que a gente foi atrás de uma técnica que é do Goldberg, que ele fazia até uma incisão na região aqui do supercílio. A gente começou fazendo assim. Aí eu, não, Suzana, o Ramon não faz essa incisão, não vai precisar disso, vamos tentar. E aí a gente começou também, chamamos o Ramon para vir aqui para o Brasil, trocamos muita figurinha com ele, assim, de como é que a gente pode tentar fazer com que não tenha tanta hipocorreção, porque no começo a gente tinha muita hipocorreção. Aí a gente começou a desenvolver até junto com o Ramon isso, uma forma de tentar travar o músculo, de como que a gente vai ancorar esse ponto que a gente faz isso, e aí ele também começou a fazer, e assim, aí até nós começamos a juntar as pecinhas e começamos a ter resultado realmente muito bacana. Nós estamos em 2024. Sim. Nós estamos falando de um congresso de 2015. Uhum. Então, a coisa começou a ser trabalhada entre Sim. 2015 e 2016. Perfeito. Quando para você amadureceu? Quando que para você floresceu? Quando que você começou a não ter as Quando eu tive contato com o Frontalis Transfer e vi você fazendo, já não havia hipocorreção. Exato. Eu acho que uns 2 anos a gente ficou assim, 1 ano e meio, 2 anos, que a gente realmente começou a melhorar bem os nossos resultados. Tem uma curva de aprendizado que não é tão rápida assim. Né? E a gente foi pegando essas curvas, e na hora que a gente passa agora para os fellows, acaba ficando muito mais fácil, né? É outra história. Porque você já passa com os pulos do gato, você já fala, olha, não pega tão aí, descola mais aqui, tenta pegar o frontal de tal jeito, usa a pinça tal que faz diferença. Então, essas coisas a gente foi apanhando mesmo e começando a melhorar os resultados. E aí, depois que o Medel veio aqui, eu me convidei para ir para lá e fiquei 1 mês lá com ele também e fui vendo, e a gente foi vendo muita coisa que aí a gente começou a usar no nosso dia a dia também. E hoje, Frontalis Transfer, disparadamente, a técnica de escolha. Nossa, a Suzana tem um xodó com o faciótomo dela. O meu faciótomo, eu vou falar para você que eu não sei nem onde ele tá. Me dá. Pode passar para mim. Tá em algum lugar. Então, mas é só uma parte, né? Se a Ivana não tivesse trazido essa técnica para fazer aqui no Brasil, assim, a suspensão frontal com face à lata, para mim, funciona bem. É uma técnica que eu gosto muito. Tanto é que, assim, os residentes estavam querendo aprender.
Então, eu emprestei o meu querido fasciótomo para eles, Aham. né? Então, eles ficaram com o fasciótomo, adoraram a possibilidade de ter uma outra técnica, Alternativa. uma alternativa para o frontalis transfer. Uhum. Eu acho que nós, quando operamos, né, em plástico ocular, para cada afecção, eu acho que a gente tem que ter um leque de ferramentas É importante, técnicas, né? no mínimo, um plano B. Isso, um plano B. Sim. Então, não dá para fazer um frontalis transfer, ou já fez um frontalis transfer, recidivou. Então, vai lá. Colhe a face lata. E eu acho também importante para a formação, né, do fellow, né? Ele também tem esse contato, porque não é porque a gente adora o frontalis transfer que a gente também... É lógico que a gente acaba indicando muito o frontalis transfer, e até porque, assim, principalmente em adultos, você faz ali com anestesia local, é tranquilo ali para a gente ensinar para os fellows e residentes. Só que a gente também eles também têm que aprender a lidar com uma face lata, aprender a colher uma face temporal, porque vai servir para outras coisas. Sim, sim. E se você fica só naquele procedimento, você também vai ficando limitado. Acho que para formação é importante. Você pode ter o seu preferido, mas Com ele não certeza. pode ser o seu único... Não Exato, pode. Não pode. Você tem que ter várias ferramentas. Nós temos um intercâmbio muito grande com todas as faculdades do Brasil e vários setores de ensino. Qual é a sensação que vocês têm hoje da difusão do frontalis pelo país? Eu acho que muita gente está fazendo, assim. A gente apresentou já em vários congressos, a Patrícia Caixe também, a gente juntou com o pessoal lá de Ribeirão, então a gente Eles gostam começou a também. disseminar muito essa ideia mesmo. Então, hoje eu acho que realmente muitos serviços têm. Eu já fui para alguns serviços para ensinar o pessoal, fui para Belo Horizonte, eu fui para Goiânia, para Campo Grande, eu fui para ensinar às vezes o pessoal para aprender a técnica. Então isso é também essa difusão aí de informação é importantíssima. E eu acho que hoje todo mundo pelo menos já ouviu falar, porque Sim. já é uma coisa que realmente o pessoal falava assim, nossa, mas eu não estou achando nos livros. E realmente a gente não via nos livros, né? Hoje a gente já tem vários, assim, até os nossos recentes da sociedade, do CBO mesmo, que já tem a técnica lá incluída, porque estava meio guardada ali, escondidinha. Aos poucos foi Agora, difundindo. você sabe que isso entre nós oculoplásticos, Uhum. porque entre cirurgiões plásticos Não geral, tem nem ideia. né? Eu acho que eles ainda estão no silicone, no fio. Sim, então no silicone. É. Eu fui recentemente Ah. num congresso aí que teve lá na USP Ah, de cirurgia plástica, do pessoal da plástica geral mesmo. E para eles, assim, é conjuntivo beleirectomia, que eles estão começando a fazer, plicatura do levantador. Aí a gente, mas como? Faz só uma prega lá uhum. no tendão do levantador e silicone. Silicone eles ainda estão fazendo e se atrevendo a fazer. Eles até reclamam muito que aquele silicone que tinha aquela placa que você Uhum. colocava no tarso era a oitava maravilha para eles. Que eles já fixavam aquilo lá e estava tudo certo, né? E então eles usam silicone. Eles nem se cogitam fazer outras coisas. Então, eu acho que essa importância de congressos e eventos, você divulgando técnicas, você mostrando, é uma forma de educação que é Sim. muito importante, né, Sem Ivana? dúvida, sem dúvida. É porque, olha, então, na área da cirurgia plástica não tem. Uhum. Sim. Uhum. E é uma técnica excelente. Exatamente. E uma pergunta super importante para a gente, digamos assim, encerrar com chave de ouro. Suzana, o que é que você diria para novos fellows do país inteiro em relação a essa fama que a cirurgia de ptose tem de ser uma cirurgia mais difícil, de ser uma cirurgia mais complicadinha, principalmente em termos de resultado e a lida com pacientes e familiares? O que é que você diria para colocar uma sementinha no coração dessa turma? Olha, isso é interessante, porque, assim, conforme eu falei para você, a cirurgia da ptose palpebral é uma cirurgia desafiadora. Então, nos desafia como cirurgiões, de uma certa forma. Mas eu acho que é muito inspirador quando você vê o resultado e a felicidade estampada no rosto da criança. É assim,
Rogério, às vezes a criança, ela entra na sua sala cabisbaixa, meio escondida, do pré-operatório, né? Cabelo na frente. Isso. Aí no pós-operatório, é claro que ela vai chorar também, porque sabe que você vai tirar ponto, você vai fazer Tem alguma essas coisa. coisas. Então ela já fica meio aflita. Mas depois de 15 dias, a criança é outra. Os pais falam isso. Então, quando a gente vê que você está mudando, né, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, principalmente em crianças que têm alguma síndrome, você vê que aquela cirurgia está ajudando, que a criança é outra, que você interferiu, né? Você cortou positivamente. Isso é uma coisa que conforta muita gente. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Então, você imagina isso, quando você está a ponto de desistir da cirurgia de ptose palpebral, pense lá em frente. De você ajudar e mudar, de repente, o curso da vida de alguém. No poder dessa influência. No poder, por uma simples cirurgia, que é a ptose palpebral, que sim, tem uma curva de aprendizado que não é fácil. Às vezes a gente tem os tombos, tem que ficar reoperando, às vezes lidando com complicações, mas é altamente gratificante. Ivana. Eu acho que esse é o principal ponto mesmo, né? Porque desafio, eu acho que quem gosta de cirurgia, gosta de desafio e gosta de perfeição e gosta de ir atrás sempre do melhor resultado. E a ptose, você tem o tempo inteiro que está buscando isso. Então, você não tem aquela cirurgia, você fala assim, não, isso é facinho. Nunca, você vai... E assim, eu acho que a gente não tem que banalizar nada, mas de qualquer forma, acho que a ptose, você está o tempo inteiro, seja no pré-operatório, fazendo as medidas, quanto que eu vou tirar, sabe, tudo, desde a sua programação cirúrgica, você tem que estar pensando no final, assim, tá tudo perfeito. E o pós também, lidando com o paciente e tudo mais. Então, eu acho que, assim, é muito gratificante você ter um resultado bom e o paciente também fica feliz. A gente vê as crianças no começo, assim, inquietas, cabisbaixas. Na primeira semana ele não mexe, às vezes, o frontal. Você faz um frontal e você fala, meu Deus, não vai funcionar isso daí. Porque a criança começa a sentir dor, ela não vai querer mexer o frontal. Aí 15 dias ela chega pulando, gritando, mexendo o frontal e a recuperação mais rápida. Então, a gente vê isso muito no dia a dia. Assim, eu acho que lidar com a ptose é sempre esse desafio e essa busca pela perfeição. Eu acho que isso é todo dia. Esse ano, novamente, primeiro semestre, vocês organizam um curso focado em ptose palpebral. Ivana, fala um pouquinho para a gente do curso, do público-alvo, do conteúdo, como é que vai ser? A gente faz esse curso na USP, é um curso que é bem dinâmico, tem, lógico, a parte teórica, que isso é fundamental para a gente entender o porquê que a gente está indicando uma cirurgia e não uma outra técnica. Então, a gente realmente tem uma parte teórica, mas ele é um curso que a gente faz as cirurgias ao vivo. Então, normalmente a gente faz 3 cirurgias em um dia e 3 cirurgias no outro dia. E junto com essa cirurgia ao vivo, todos os alunos têm a possibilidade de trocar informação com a gente que está ali operando, perguntar por que você está passando esse fio e não o outro. Então, a gente fica com essa dinâmica o tempo inteiro, né? Que eles ficam assistindo em uma outra sala com transmissão em 3D, que é muito legal também, que ele tem a vivência, às vezes, até da pinça mais alta, pinça mais baixa. Uma visão mais precisa. E na ptose é muito legal, porque às vezes você pega o tendão e levanta, assim, o aluno está vendo ali junto, ali, né? Os participantes do curso. E aí eu acho que é um curso que é muito voltado, assim, para quem já faz alguma coisa de plástico ocular, tem que ter uma base, tem que já saber um pouco da anatomia. Para poder aproveitar Para poder melhor. aproveitar, sem dúvida. Então, mas é um curso bem dinâmico por conta dessas cirurgias ao vivo, e cirurgia ao vivo é sempre um desafio também, né? Também para quem? É sempre uma surpresa, você não sabe se o paciente vai gritar no meio da cirurgia, como já aconteceu. A vida como ela é. Isso, Exato. exatamente. E são casos variados. Então, Variados. lá vai ter
Pitose congênita, A provavelmente. gente faz um dia, geralmente, de pitoses com baixa função. Então, a gente faz um frontalis, faz um silicone, faz uma ressecção. E no outro dia, a gente faz para função melhor. Então, função boa. Então, a gente usa uma reinserção anterior, reinserção posterior e, normalmente, conjuntivo-milarectomia. Então, a gente faz um paciente de cada técnica. E o curso é um sucesso. Quanto tempo já tem o curso? Começou em 2019, aí parou 2020, né, por causa Na da pandemia. pandemia. E aí, em 2021, a gente retornou. E aí, inicialmente, a gente fazia 2 por ano, né, Suzana? A gente fazia no primeiro semestre e um no segundo. De tanto que era a procura, mas é muito trabalhoso, cansativo, e tem outros cursos. Aí vocês descobriram que são só 2 braços, não dá. vocês são só 2. Não dá. Mas, Aí a gente faz um por ano. Mas o pessoal gosta, e a gente gosta também, né, Sim. desses cursos. Uhum. É sempre um aprendizado. Eu acho que todo curso é bom para quem frequenta, mas é bom também para nós. Para nós. Porque cada curso é um insight, né? Sim. Sempre a gente aprende. No site do CBO, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, e também no Instagram lá da USP, as informações estão disponíveis a respeito do curso. Todos os membros da sociedade e mesmo aqueles que ainda não são membros são bem-vindos, como a Ivana disse, que tenham uma noção um pouco mais avançada na área para poder justamente aproveitar melhor os conhecimentos. Todos são bem-vindos para esse curso que é um sucesso desde o início. Eu quero agradecer demais esse bate-papo. Doutora Suzana, doutora Ivana. Eu que agradeço. É um prazer desfrutar desse tempo aqui com vocês e eu espero reencontrá-las em breve. Muito obrigada, Muito obrigada. Pelo convite. É sempre um prazer, né? Falar de pitose. Falar de pitose é sempre bom. Sempre muito bom. Obrigada. Nada, tchau.